dando-nos cada vez mais o entendimento de Tua Palavra. Queremos te agradecer pelos louvores que já foram cantados, pelas orações que já foram feitas, pela leitura da Palavra e a pública confissão de fé que fizemos. Queremos que o Senhor nos ordene a bênção e derrame sobre nós o Teu Espírito por meio do Teu Evangelho, para que possamos compreender a Tua Palavra e entendermos o desígnio do Senhor. Abençoe as contribuições da Tua casa, que todas elas supram as necessidades dos santos. Faz assim, Senhor, para que o Teu nome possa ser reconhecido entre nós e entre aqueles que ainda não Te conhecem. Ó Deus Santo e amado, nós louvamos por tudo ao Senhor e o fazemos agradecidos, fazemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, possamos nos assentar agora com gentileza. Irmãos, nesse instante eu vou convidá-lo para que você possa abrir a Escritura Sagrada em Mateus capítulo 28. Deixa eu tecer aqui um comentário sobre a exposição. Estou aqui, irmãos, com uma leitura da Bíblia um pouco diferente para vocês. Os irmãos aqui comumente fazem a leitura da Palavra de Deus na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Nós estamos utilizando nessa noite aqui a Bíblia King James. O texto é parecido, é igual no sentido de que a Palavra de Deus é igual. Eu poderia estar fazendo a leitura aqui em outro texto, ela se tornaria completamente igual. A única diferença são algumas palavras que nós encontramos aqui no texto da King James, que é diferente da Bíblia que você tem aí em mãos, mas o sentido é basicamente o mesmo. A segunda coisa que eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos é que nessa noite nós vamos fazer um comparativo entre Antigo e Novo Testamento. Então, que você possa estar com dois textos sempre abertos. Eu gostaria que você tivesse com o texto-chave, que é o texto de Mateus capítulo 28, mas também tivesse com a Bíblia aberta no Salmo 118. Salmo 118, que ele, portanto, possa também estar aberto. Nós vamos fazer um comparativo de como a Palavra de Deus ela se mostra aos cristãos, aos crentes. Primeiro ela tem um fundamento. É aqui onde os discípulos chamavam, ou como eles chamavam o Antigo Testamento. Por várias passagens, os discípulos diziam o seguinte: nós temos um fundamento. Então, quando eles faziam essa expressão, nós temos um fundamento, eles estavam se referindo a uma única coisa, eles estavam se referindo ao Antigo Testamento, nada mais. É claro que não ao todo o Antigo Testamento, mas uma porção bem especial do Antigo Testamento. E vendo que a Bíblia ela faz um ato de comparação. Primeiro ela tem um fundamento, que é o texto do Antigo Testamento, e ela tem a descrição completa do entendimento, que é o texto do Novo Testamento. Dessa forma, nós podemos entender da seguinte maneira: que o texto do Antigo Testamento é o fundamento padrão, e o texto do Novo Testamento é a forma pela qual nós lemos o Antigo, ou a forma pela qual nós entendemos o Antigo Testamento. Então, por exemplo, você não pode trabalhar uma doutrina bíblica somente fincado no Novo Testamento. Se você faz isso, você pode incorrer em erro. Se você faz um exame apenas também com o fundamento no Antigo Testamento, você pode também incorrer em erro. O Antigo e o Novo Testamento, eles se autorrelacionam. Eles concorrem na mesma direção. Eles são, portanto, convergentes. Eles não são divergentes. Eles não andam numa pista de mão dupla, para a ida e para a vinda. Não, eles concorrem no mesmo sentido. Um é, portanto, o rochedo, o outro, portanto, é a lâmpada. Então, um nos dá o texto, o outro, portanto, nos transmite o entendimento. Então, essa é a relação entre Antigo e Novo Testamento. E eu, portanto, gostaria de antemão, já, antes de fazer a leitura do texto, fazer esse detalhamento aqui para você. Ok? Então, tem em mãos agora o capítulo 28, e nós vamos fazer a leitura dele. Mateus capítulo 28. Irmãos, assim diz o Senhor: no fim do Shabat,
Quando começou a amanhecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como homens mortos. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque ressuscitou, como ele disse: vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos. Eis que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que vos tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe veio ao encontro, dizendo: salve! E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galileia, lá me verão. Quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. E reunindo-se eles com os anciãos, e tomando conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram enquanto nós dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Sim, eles pegaram o dinheiro e fizeram conforme foram instruídos. E este dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Então os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus veio e lhes falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Bom, deixa eu fazer aqui umas introduções ao texto. Esse livro aqui, essa parte aqui foi escrita por Mateus. Esse texto aqui provavelmente seja de fato o primeiro evangelho. Foi escrito por volta do ano 54 a 57, depois da era cristã, da era comum. Mateus, que escreve aqui, ele é um coletor de impostos, ele serve ao Império Romano e depois ele foi feito discípulo ou apóstolo de Cristo. É muito comum no Novo Testamento você não ler o nome Mateus, mas ler o seu epiteto, ou seja, o nome que lhe configura. O seu nome é Levi. Em alguns momentos ele é lido como Mateus, e tem uma dupla singularidade para isso. É porque Mateus é um nome romano. Pode ser também uma homenagem a um antigo herói judeu. Seu nome era Matitiarro. Então, e ele leva consigo o nome da sua tribo. Ele é da tribo de Levi. Então observe que Mateus é de tradição judaica, é muito familiarizado com o culto, com a adoração, com o serviço no templo, visto que ele é da tribo de Levi. Ele leva o nome de Levi sobre ele. Mas ele também serve ao Império Romano. Não é por outra causa que quando Cristo o chama para servi-lo, os discípulos têm uma certa rejeição sobre ele. Você pode ler isso no capítulo de número 10 e no capítulo 10 do livro de Lucas, bem como lá no capítulo 1 do livro de João. Então essa é a informação que eu quero lhe dar.
Esse texto aqui foi escrito por volta do ano 57, e é por isso que no verso de número 15, na parte final aí, você lê essa frase assim: entre os judeus até o dia de hoje, ou seja, passados, portanto, 25 ou 24 anos, os judeus ainda acreditavam que Cristo não havia ressuscitado. A expressão que ele usa aqui para judeus é como se aqueles que não foram convencidos ou não foram convertidos. Então esse é o sintoma. Ele está escrevendo um texto para um grupo de homens que não conhecem ao Senhor, e ele está mostrando para esses homens que Cristo verdadeiramente ressuscitou. Para isso ele faz um ato comparativo. Não é à toa que a melhor forma de você entender o livro de Mateus é você lendo ao mesmo tempo o Pentateuco. Eu vou dizer por quê. Porque quando você lê o Pentateuco, você vê que cada parte frasal do texto, ela vai se encaixar perfeitamente no escrito de Mateus. Mateus tem como finalidade pregar para os seus, os da Judéia, os de Israel, o Evangelho da Graça. E veja que ele está sendo fiel ao cumprimento da palavra do Senhor. Só para lhe mostrar isso, abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 1. Nós temos aqui uma ordem de Cristo que Mateus vai cumprir claramente. Então veja, Mateus capítulo 1, versículo é o versículo de número, aliás, desculpe irmãos, Atos capítulo 1, o versículo é o versículo de número 8. Ele está cumprindo cabalmente essa resolução de Cristo. Cristo diz assim, aqui no verso 8 do capítulo 1 de Atos: mas recebereis o poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Aqui a palavra poder é o evangelho para a transformação. Aqui poder não é poder para falar outra coisa, demonstrar sinais ou muita força, como o caso de Sansão. Mas poder aqui tem a ver com a pregação do evangelho. Você pode ver isso em Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Lá em Romanos capítulo 1, verso 16, para que você não perca o texto aí de vista, diz assim: eu não me envergonho do evangelho, diz Paulo, porque ele é o quê? Poder de Deus. É a mesma palavra que aparece aqui no verso número 8, poder do Espírito Santo. Aí vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas. A palavra testemunhas aqui é: vocês serão a minha proclamação, ou seja, vocês vão proclamar o meu evangelho, vocês vão proclamar a palavra. É por isso que a palavra poder aqui está se referindo à palavra evangelho, porque você não tem outra coisa a falar com os lábios a não ser o evangelho. Agora, aonde esses homens iriam falar com os lábios do evangelho? Observe que o texto coloca uma linha reta aí, e ele tem um ponto de partida e ele tem também um ponto final. Observe qual é o ponto de partida. Tanto aonde? Jerusalém, capital de Israel, capital dos judeus. Depois, em toda a terra da Judéia. Veja, Jerusalém, em toda a Judéia. Aí você tem o país vizinho, Samaria, ou o estado vizinho, até os confins da terra, ou até a última parte da terra. Então observe que Mateus aqui está cumprindo cabalmente o que Cristo ordenou. O evangelho, primeiramente, deve ser pregado a quem? Aos judeus. É por isso que quando você lê o livro do Pentateuco, é muito comum você encontrar todas as determinações, todas as ordenanças que você lê lá no Pentateuco, você encontrar cumprindo-se cabalmente aqui no livro de Mateus. É impressionante isso, e você consegue ver isso. Por exemplo, o livro de Mateus, eu posso falar em outra oportunidade, mas o livro de Mateus, ele possui uma quíntupla divisão. Ele é dividido em 5 partes. Assim como o Pentateuco é dividido em 5 partes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o livro de Mateus também é dividido em 5 partes. E as 5 partes mostram claramente que os anúncios ou os prenúncios do Senhor vão se cumprindo paulatinamente, certo? Então isso é a introdução a esse livro. E aqui eu quero fazer com você os atos de comparação do livro de Mateus, porque aqui no capítulo número 28 está sendo demarcado o santo dia do Senhor. Cristo está mostrando claramente quando se cumpre o dia do Senhor. Segunda coisa que nós veremos aqui no capítulo 28
é quando a principal doutrina evangélica ela ocorre. Apesar do dia do Senhor ser uma doutrina implícita e grandiosa na Escritura, nós temos uma doutrina central da Escritura, que é chamada de a doutrina da ressurreição. Nenhuma religião no mundo ela promulgava com tanta maestria a doutrina da ressurreição como o cristianismo. Por exemplo, os judeus eles tinham uma dificuldade com a doutrina da ressurreição. Os fariseus eram um pouco céticos a respeito disso. Eles acreditavam que a ressurreição só aconteceria no último dia. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aliás, dificilmente os saduceus acreditavam em alguma coisa. Eles não acreditavam em vida depois da morte, eles não acreditavam na ressurreição e eles nem acreditavam nos anjos. Para eles a vida somente tinha sentido quando o homem tinha vida. Então o homem vivo ele deve adorar a Deus, servir ao Senhor, cantar-lhe louvor, prestar-lhe culto e honra, mas a sua vida não passa dali. Morrendo ele segue, portanto, para um descanso eterno, vendo, portanto, só no último estágio, no último momento, Deus vindo sobre a glória e fazendo com que Israel, aqueles vivos, pudessem dominar sobre todas as nações. Os sacerdotes mal pregavam sobre a doutrina da ressurreição. Nós não temos sequer um registro, na Escritura Sagrada, de que um sacerdote anunciava a doutrina da ressurreição. Muito menos o sumo sacerdote, ele tinha por nome Caifás, né? Anás era o sacerdote e Caifás era o sumo sacerdote. Eles não ensinavam a doutrina da ressurreição, mas é o cristianismo com Cristo que vai ressaltar a doutrina da ressurreição. Aqui eu quero fazer uma digressão no texto e dizer para você que a doutrina da ressurreição em nada tem a ver com a doutrina espírita, né, do auto-espiritismo, que é a doutrina da reencarnação. Nada tem a ver uma coisa com outra. Ainda que nos escritos modernos de Allan Kardec você possa ler sobre a reencarnação, nós não temos na Escritura Sagrada em nenhum momento nada ganhando outra forma de reencarnação. Nós só tivemos uma reencarnação na Bíblia, aliás, uma encarnação na Bíblia, que foi Cristo vindo em figura humana. Mas a doutrina da reencarnação, pelo contrário, ela não tem nenhum fundamento, ela não tem nenhum amparo na palavra de Deus. Com isso eu digo que nem o Antigo e nem o Novo Testamento ensinam sobre a doutrina da reencarnação. Pelo contrário, o livro de Hebreus, capítulo 9, verso número 27, diz que está destinado ao homem morrer uma única vez, vindo após isto, ou depois disso, o seu juízo. Dito isso, irmãos, nós vamos ver aqui, portanto, a glória de Cristo no dia do Senhor e a glória da doutrina na ressurreição. É por isso que eu gostaria que você tivesse aí com o capítulo 28 e o Salmo 118 sempre em mãos. Então você pode fazer aí uma marcação aí com os dedos. Nós vamos ver aí o que é que diz tanto o Salmo 118 como Mateus capítulo 28. Irmãos, o que é que o Salmo 118 tem com essa passagem? Vejam só. Aqui no Salmo 118, o rei está cantando que ele vem em glória. No entanto, seus inimigos se levantam contra ele. De repente, tentam fazer com que ele seja morto, ou seja, ferido. Dependendo da tradução da Bíblia, você vai encontrar a palavra ferido, ou dependendo da tradução da Bíblia, você vai encontrar então a palavra morto. Então o rei ele vai escapar, portanto, da cilada dos inimigos. Os inimigos que se levantam contra o rei e contra o reino. Não somente se levantam contra o rei e contra o reino, mas se levantam contra Deus. Daqui nós inferimos um ensinamento, que aqueles que se tornam inimigos do reino, da igreja, aqueles que se tornam inimigos do rei, de Cristo, naturalmente são inimigos de Deus. Qualquer que se torne inimigo do reino e do rei, se torna inimigo de Deus. É Deus quem sustenta o reino, é Deus quem sustenta o rei. E observe que no Salmo número 118, o rei, portanto, corre perigo.
O rei corre perigo e diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Veja aí o verso de número 1 em diante. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Israel agora diga, a sua misericórdia dura para sempre. Que a casa de Arão agora diga que a sua misericórdia dura para sempre. Que os que temem ao Senhor agora digam que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Aí ele começa. Eu clamei pelo Senhor na aflição. O Senhor me respondeu e Ele me colocou em lugar largo, ou em um lugar alto. O Senhor está do meu lado, não temerei o que me pode fazer o homem a mim. O Senhor toma meu partido, ou seja, o Senhor toma a minha causa com aqueles que me ajudam. Portanto, verei o meu desejo sobre aqueles que me odeiam. Interessante que a palavra que me odeiam pode ser traduzida também por aqueles que me querem a morte, ou aqueles que querem me fazer enfermar. Ele continua. É melhor confiar no Senhor do que a confiança nos homens. É melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas o nome do Senhor eu as destruirei. Cercaram-me sim, cercaram-me, mas no nome do Senhor eu as destruirei. Cercaram-me como abelhas, são apagadas como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor eu as destruirei. Tu me impeliste durante para que eu pusesse cair, mas o Senhor me socorreu. Essa expressão aqui para que eu pudesse cair, para que eu pudesse ser sepultado. O Senhor me socorreu. O Senhor é a minha força e canção, e tornou-se a minha salvação. A voz de regozijo é a salvação, está nos tabernáculos dos justos. A mão direita do Senhor age valentemente. Bom, até aí, irmãos, veja, o que o rei está cantando é: os homens me cercaram em um número muito grandioso, eles estão sobre mim como abelhas, e eles querem me fazer cair. Mas ele diz algo interessante: a mão do Senhor age valentemente, ou de forma audaz, o Senhor faz com que eu seja erguido. Interessante, irmãos, é que no capítulo 27 aí de Mateus, olha o que é que você lê nos versículos finais. Verso de número 62 diz assim: no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais ou príncipes, os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, falando de Cristo, quando ainda vivo, disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furtem e digam ao povo: ele está ressuscitado entre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Vamos lá para o Salmo de número 118. Olha o que é que você lê aqui no texto, quando diz a partir do verso de número 10 o seguinte: todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor eu as destruirei. Cercaram-me sim, cercaram-me, mas no nome do Senhor eu as destruirei. Cercaram-me como abelhas. Veja, eles estão querendo matar-me. Ele está fazendo aqui uma inferência direta às autoridades que se levantam contra o rei. É interessante, é que o texto do Novo Testamento chama as autoridades de os principais sacerdotes e os fariseus. Vejam, eles estão ao redor do sepulcro. E eles estão fazendo o quê? Eles estão ferindo ele, e o texto do Salmo 118 diz para que ele possa cair. Mas o Senhor diz: mas a destra do Senhor me erguirá, me levantará, me colocará em pé. Veja, aí você entra no
em Mateus capítulo 28, e você tem essa notícia. No fim do Shabat, quando começou a amanhecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E é interessante, o que acontece quando essa Maria Madalena e a outra Maria vão ver o sepulcro? Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 16, verso 9. Marcos capítulo 16, verso 9. Nós vamos descobrir o que é que Maria Madalena e a outra Maria foram ver no sepulcro. Vejam, Marcos 16, 9 diz assim: agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, ou tendo Jesus ressuscitado logo cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a quem? A Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Volto lá para Mateus 28, verso 1, que você descobre o que é que Maria Madalena foi ver lá no sepulcro. Ela foi ver justamente o levantamento do rei. Veja, só que o Salmo 118 diz que quem faz levantar o rei é o próprio Senhor. Marcos 16, 9 diz que esse dia em que o Senhor foi levantado é o primeiro dia da semana. E o que é que diz o Salmo 118 sobre isso? Vamos lá para o Salmo 118. Veja, verso de número 23 e o verso de número 24, diz assim: este é o agir do Senhor, Ele é maravilhoso aos nossos olhos. Salmo 118, verso 23. Agora o verso 24: este é o dia que o Senhor fez, nos regozijemos e nos alegremos nele. Veja, o Salmo 118 diz: o rei fez cair, ou seja, ele está deitado, o Senhor o levantou. O Salmo 118 diz: este é o dia que o Senhor o levantou. Mateus diz que no primeiro dia da semana Maria foi ver o sepulcro. Marcos 16, 9 diz que no primeiro dia da semana, ao ver o sepulcro, de manhã cedo Cristo havia ressuscitado. Veja, nós temos o Salmo 118, Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, dizendo literalmente a mesma coisa. No Salmo 118 nós temos o Senhor sendo levantado pela destra de Deus. O Salmo 118 ainda diz: este é o dia que o Senhor fez. E Marcos diz: o primeiro dia da semana, Cristo foi levantado entre os mortos. Agora, o que acontece ao saber eu dessa notícia, que no primeiro dia da semana Cristo foi levantado entre os mortos? Eu sei que Ele ressuscitou, que Deus o trouxe à vida, que Deus não fez com que o seu corpo permanecesse na morte. Mas o que eu faço nesse dia do Senhor? Olhe com atenção o Salmo 118, o verso número 24. Diz assim: nós nos regozijamos e nos alegramos nele. Nesse dia, portanto, deve haver entre os crentes regozijo e alegria. Em outras palavras, irmãos, nesse dia deve haver culto. Culto deve haver nesse dia. Só existe um motivo pelo qual os crentes devem se alegrar: no dia e na presença do Senhor. Vocês podem ver isso até dentro do Salmo de número 118. Olha o versículo 14, quando o rei diz: o Senhor é a minha força e canção, ou seja, alegria, regozijo, júbilo. É por isso que na tradição cristã nós nos reunimos no primeiro dia.
Nós não nos reunimos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Alguém diz: não, pastor, o senhor está enganado. Na terça nós nos reunimos para oração, na quinta nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. Bem, nos reunimos para oração, mas não é culto. Nos reunimos para estudar a palavra de Deus, mas não é culto. Mas nesse dia, todos nós nos assentamos e agora temos o dever de nos alegrar nele. A pergunta seria: por que nos alegramos nesse dia? Observe que a resposta está muito bem colocada no verso 23. No verso 23 nós lemos: porque este é o agir do Senhor. Deus age nesse dia. Deus age de forma miraculosa nesse dia. A pergunta é: o que Deus faz ao agir nesse dia? Por exemplo, no Salmo de número 50 diz que Deus fala com o seu povo. Em Apocalipse capítulo 7 diz que Deus se revela ao seu povo. Ele se mostra ao seu povo. Nesse dia do Senhor, Deus, portanto, dá ao seu povo a dádiva da palavra. Ele nos chama para que a gente se reúna, porque Ele, como Pai, tem prazer em comunicar a sua verdade para os seus filhos. E ainda de forma ainda mais espetacular, no capítulo 2 do livro de Hebreus, veja, neste dia, está dando eco aí? Neste dia, irmãos, veja, neste dia do Senhor, Cristo nos chama para a assembleia e canta conosco e nos chama de irmãos, anunciando para Deus que nós pertencemos a Ele. Então veja, a glória de Deus, ou a glória que há no Senhor, e nós nos reunimos nesse dia. Você percebe que quão grande erro eu posso cometer, ou nós podemos cometer, quando não nos reunimos no dia do Senhor, ou quando trocamos o dia do Senhor por uma outra atividade. E aqui deixa eu exortar os irmãos. Você pense quanto nossa igreja erra quando deixa ou se esquiva de se reunir já no domingo pela manhã, perdendo esse grande milagre de Deus. Deus falando com o seu povo, Deus nos dando as instruções, Deus nos revelando, dizendo para nós quem eu sou. Interessante, irmãos, aí uma coincidência bíblica. Por exemplo, Jacó diz assim, Jacó, quando se encontrou com o anjo do Senhor, disse assim: dá-me a conhecer o teu nome, eu vou me encontrar com Isaú, meu irmão, então para que eu possa ser abençoado por ti, dá-me a conhecer o teu nome. O que mais Jacó queria naquele momento era que Deus se revelasse para ele, para que ele, quando chegasse perto do seu irmão Isaú, ele fosse poupado da morte. Perceba que no culto Deus se revela a nós, para que nós possamos ser poupados da morte. E quando eu falo aqui morte, irmãos, eu não estou falando somente da morte física, quando alguém desce ao sepulcro e é devidamente colocado em cova. Eu não estou falando somente dessa morte, mas eu estou falando de morte espiritual, porque quando nós não aproveitamos essa oportunidade de estarmos diante de Deus, nós costumeiramente pecamos contra Ele, infligimos o seu mandamento. E hoje pela manhã nós vimos que naquele pedido que Jacó pede, dar-me o teu nome, nós vimos que Zacarias profetizou que era o próprio Senhor que tinha aparecido a Jacó. E Judas lá no verso 9, diz que o próprio arcanjo era a presença de Cristo para Jacó. Veja, Jacó não entendeu bem quem era o Senhor, porque diante de sua face ainda tinha um véu. Nós podemos compreender muito bem Cristo, porque na sua morte o véu do templo foi o quê? Rasgado de alto a baixo, irmãos. É o que diz o capítulo 27 do livro de Mateus. Na hora em que o Senhor morreu, o véu do templo, o véu que nos impedia de entender quem realmente era Cristo, ele foi retirado da nossa face. Nesse dia o Senhor se revela a nós.
É por isso que a importância dos crentes se reunirem comumente, especialmente nesse dia do Senhor. Nós temos um dia de culto, onde Deus é adorado, onde Deus é servido. O texto do Salmo de número 118, deve haver regozijo, deve haver alegria. O culto ele não deve ser feito na frieza do nosso coração, mas na alegria que o Senhor nos permite nos colocar diante dele. Perceba, toda a liturgia do nosso culto, nós chegamos na presença do Senhor, pedimos a Deus, perdoa os nossos pecados. Nós estamos aqui não por nossa própria vontade, mas porque o Senhor nos convocou. Não é assim que nós temos na nossa liturgia, porque não é assim o padrão que nós seguimos para o culto. O Senhor nos convoca para o culto, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, em seguida Deus perdoa os nossos pecados. Em resposta a isso, nós adoramos Ele com um cântico e confessamos a nossa fé, lemos a sua palavra, adoramos a Ele novamente, cantamos a Ele um tributo em beneficência por todo o benefício que Ele tem nos feito, para depois, com temor e tremor no coração, depois de alegria e regozijo, nos assentarmos e ficarmos atentos para Deus falar conosco. Veja, todo programa que Deus lança sobre nós é o programa que você perde quando você fica em casa assistindo Faustão, com a partida de futebol, na sala com os amigos, em outro local, e você perde de vir à casa de Deus, dizendo assim: eu tenho mais alegria com os meus, ou fazendo qualquer outra atividade, do que ouvindo ao Senhor. O nosso coração deve ter tremor e temor ao sabermos que esse dia é o dia do Senhor, e nesse dia eu não devo estar em outro local que não seja na sua casa, na reunião dos crentes. Não é por outra maneira que no Salmo 122, por exemplo, o salmista, ao chegar no dia do Senhor, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Existe um salmo belíssimo que canta essa grande glória, que nós até cantamos aqui no nosso boletim, é o Salmo 42. Escute só o que diz o salmista no Salmo 42. Ele diz assim: destas coisas me lembro e minha alma em mim se derrama em lágrimas, né? De como eu passava com o povo, conduzindo-o à casa de Deus. Por qual motivo ele chora? Veja, ele está chorando porque está indo à casa de Deus. Aí ele canta piedosamente esse ato. Ele diz assim: entre gritos alegres e o povo a louvar, caminhava em festa com a multidão. Aí ele pergunta: por que minha alma ainda está batida? Ora, nós vamos nos encontrar com Deus. Não existe motivo da minha alma estar batida. Tem muito crente que diz assim: rapaz, eu deixei de vir para o culto porque eu estou em depressão. Veja, você perdeu de sair da depressão. Tem um professor meu lá do Mackenzie, na época de São Paulo, ele até escreve um livro, um doutor muito conhecido aqui no Brasil todo, e agora eu esqueci o nome dele. Ele escreve um livro chamado A Noite Escura da Alma. Ele fala sobre depressão. Ele é muito ligado na área da psicologia. E certa vez um grupo, e nesse grupo eu estava no meio conversando com ele, nós dissemos: pastor, mas veja, existe uma causa pela qual a nossa depressão é vencida. Ele disse: eu sei, tem alguns medicamentos que podem nos tirar da depressão. Eu disse: pode até ser que alguns medicamentos tirem alguém da depressão, mas veja, o salmista no Salmo 42 estava em profunda depressão, e a sua depressão foi embora quando ele se dirigiu à casa de Deus. Ele disse: será que isso pode ser verdade mesmo? Eu disse: mas é claro, porque o próprio texto bíblico diz: na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Imagine nós com algum tipo de depressão. Como é que eu venço a depressão? Como é que eu venço o medo? Como é que eu venço o caos? O pânico? Veja, me dirigindo à casa de Deus, com temor e tremor no coração, adorando a Ele com efusiva alegria. Muitos crentes têm perdido essa perspectiva, e eles acham, por exemplo, que esse dia do Senhor é um dia como todos os outros. Não, irmãos.
Esse dia do Senhor, ele é coroado acima dos outros. Todos os dias nós devemos viver em santidade, mas nesse dia eu vivo em santidade com alegria, porque eu sei que nesse dia eu devo adorar a Deus. Nesse dia o Senhor faz milagres, entre eles levantando Cristo dentre os mortos. Agora vamos para a doutrina da ressurreição, irmãos. A segunda parte do texto aqui de Mateus capítulo 28 vai mostrar agora a nós a doutrina da ressurreição. Observe aí como é que ela é contada para nós. Veja. Verso de número 2 diz assim: eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela. O semblante era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. É uma linguagem muito comum para se referir ao anjo que acompanha Cristo, ou, aliás, os anjos que acompanham o Senhor. Os guardas tremeram de medo por causa dele, ou seja, por causa do anjo, e ficaram como homens mortos, ou seja, ficaram desfalecidos. Quando viram esse sinal, eles caíram como mortos. Interessante que esse é um símbolo que nós encontramos na Bíblia, muito comum para homens incrédulos. Homens incrédulos, quando eles se encontram com Deus, não existe uma outra coisa a não ser cair no chão como morto. Você pode ver isso quando aconteceu em uma outra parte da Escritura, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Pegue sua Bíblia aí. Abra em Atos capítulo 9. E você vai ver que aqui em Atos capítulo 9, o Senhor se revela a Paulo. E observe que Saulo, aqui antes de ser Paulo, ele vai acompanhado de outros homens. E olha o que acontece com eles. Capítulo 9, verso 1 em diante, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ou seja, que criam no Senhor Jesus Cristo, ele pusesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, na Bíblia que eu estou lendo aqui, tem assim: chutar contra os agulhões, é recalcitrar, ou combater contra os agulhões. Também seria chutar, não tem problema nenhum com isso. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. Agora preste atenção nos homens que não são convertidos. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. A palavra que é usada aqui para atônito, eles ficaram perplexos, ou seja, paralisados. Eles não puderam fazer nada. O Senhor se revelou a Saulo, e na hora da revelação eles ficaram atônitos, tanto que eles dizem o seguinte: nós vimos uma grande luz, mas não vimos quem é que estava ali no meio da grande luz. Nós ouvimos um som, mas não entendemos nada do que estava ali no som. Eles ficaram atônitos, perplexos, paralisados. É o mesmo sintoma que nós encontramos, portanto, aqui em Mateus capítulo 28. Aqui em Mateus capítulo 28, os soldados que faziam a guarda do túmulo, eles caíram como o quê? Desfalecidos, atônitos. Eles estavam perplexos. Eles não estavam acreditando no que estavam vendo. Nós nunca vimos isso. Uma luz descida do céu, removeu uma pedra. Ficaram completamente paralisados. Talvez você já tenha sentido um grande susto
na escuridão, alguém de repente liga uma lâmpada para você, uma lanterna. O susto é tão grande que você não tem reação de nada. Você não corre, você não grita, simplesmente você para. Eu me lembro que quando eu estava em Recife, então teve uma noite que estava me dirigindo para o local onde eu estava dormindo, e dobra a esquina, escuridão danada. A gente sabe que tinha escuridão, vizinho, logo quando dobrava a esquina, tudo escuro, e vizinho mesmo na esquina tinha um prédio onde a gente entrava. De repente um clarão ali, uma luz bem perto de você, literalmente uma lanterna na sua cara. Eu parei, acabou olhando para mim e disse: tem mola? Puxa, meu irmão. Eu disse: olha, eu tenho esmola, eu tenho um dinheiro aqui, mas veja, você quase me mata do susto. Mas quando somos assombrados por alguma coisa, a nossa primeira reação é ficarmos perplexos, paralisados. É o que esses homens sentiram. Eles viram literalmente a glória de Deus vindo agora sobre o sepulcro de Cristo. Deus vai fazer alguma coisa. Veja, o Salmo 118, que é aquele salmo que nós estamos fazendo aqui a comparação, diz que a destra do Senhor levanta. Olha o que é que vai acontecer aqui no capítulo 28. Veja, verso 5 diz assim: e o anjo respondendo disse às mulheres: não temais vós, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Verso 6: ele não está aqui. O que é que aconteceu com ele? Deus o levantou, irmãos. É isso que nós lemos, porque ressuscitou. Como ele disse: vinde ver o lugar onde o Senhor estava, jazia. O Senhor o levantou entre os mortos. No dia do Senhor, no dia de culto, o Senhor faz com que Cristo levante-se dos mortos. A pergunta seria: qual o benefício que nós temos da ressurreição de Cristo? Sabe que essa pergunta é uma pergunta não feita por mim, mas é uma pergunta feita pelos irmãos de Corinto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos desfrutar agora qual é o benefício máximo da ressurreição de Cristo. Verso de número 12, irmãos. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Sim, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda estáis mortos nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, Adão, que esse homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Cristo. Porque assim como Adão todos morrem, igualmente também Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, o primeiro, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Abra sua Bíblia agora em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13.
Olha só o que é que o Senhor nos diz. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem. Interessante que a palavra dormir aqui é o que esteja morto. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem ou descansam, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que é que diz o verso final? Portanto, ide e consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Da ressurreição. Veja, no dia do Senhor, o Senhor faz com que Cristo seja ressuscitado, para que os crentes sejam consolados. Quando nós estamos na igreja de Cristo, Ele nos reúne como seu povo, Ele expressa para nós a sua doutrina, entre ela a doutrina da ressurreição, para que nós, como crentes, possamos a uma sermos consolados, irmãos. Consolados. Os crentes são consolados por Cristo. E acima de tudo, nós já agora passamos a ter esperança. Não somos como aqueles que não têm esperança, saduceus, fariseus, sacerdotes, homens que se opuseram contra o rei, contra o reino, contra Deus. Nós somos diferentes. Agora temos esperança. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia. Ele é o primeiro entre os irmãos, e nós iremos logo após Ele. Ele foi à frente, e nós somos agora os seus seguidores. Ele é o nosso capitão, Ele vai à frente, e nós vamos em seguida atrás dele. É interessante falar da doutrina da ressurreição. Todas as vezes que Deus se revela no Antigo Testamento, Ele diz assim: eu não sou Deus de mortos, mas Deus de vivos. Aí quando Ele diz assim: eu sou Deus de vivos, citando isso para os profetas, Ele diz assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó que já tinham sido mortos. Mas por que os profetas escutam isso? Deus dizendo: eu sou Deus de vivo, aí cita Abraão, Isaac e Jacó que já estão mortos. Que Abraão, Isaac e Jacó pertencem à fé. Eles estão sepultados, mas eles estão vivos porque creem no Senhor. E veja, quando o Senhor vir, de acordo com Paulo em Tessalonicenses, os mortos, Abraão, Isaac e Jacó, serão ressuscitados. Os apóstolos serão ressuscitados. A igreja do primeiro século, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Os irmãos que morreram ontem, que outrora estavam aqui conosco nessas cadeiras, veja, eles serão ressuscitados. É por isso que o crente ele não pode andar abatido. Abatido por quê? Se Cristo ressuscitou entre os mortos. A nossa esperança é o Senhor, irmãos. É por isso que nós devemos participar do culto bíblico, porque habita em nós alegria, segurança, regozijo. Eu entomo louvores a Deus, e Ele gera no meu coração esperança por causa da sua ressurreição. Perceba então que nós sofremos muito quando evitamos de participar de um culto bíblico, quando perdemos de adorar a Deus no culto. E é triste, irmãos, quantos irmãos ficam em casa deitados, não vêm para a igreja, pecando contra Deus,
deixando de ouvir as promessas do Senhor, deixando de ser enriquecidos, perdendo de ouvir Deus falar as suas vidas, perdendo de serem edificados, sendo, portanto, relegados ao esquecimento, ao vazio dos seus corações, às suas próprias atividades, deixando de participar e de ouvir Deus falar consigo. Então veja, o capítulo 28 de Mateus, a última pregação que faço esse ano aqui de Mateus, diz-nos claramente que o Senhor agora, nesse dia, Ele nos dá alegria, e nesse dia Ele gera em nós esperança, por causa da ressurreição de Cristo. Duas implicações aqui no texto, irmãos, e eu encerro a mensagem. A primeira delas é que nós não podemos substituir esse dia por nenhum outro momento. Nenhuma alegria que você tenha durante a sua vida, durante a semana, pode substituir a glória desse dia do Senhor. Nada é tão feliz como o dia do Senhor. Nada é tão feliz como o dia do Senhor. É esse o dia que o Senhor preparou para nós. É esse o dia que Ele nos dá alegria. É esse o dia que nos alegramos. Segunda coisa, irmãos, é nesse dia que Ele dá sobre nós a sua palavra. Eu acho interessante que muitos crentes dizem assim: eu queria tanto ouvir Deus falar comigo. Veja, Deus não vai falar com você em nenhum outro momento se não for por meio da sua palavra e do seu santo dia. Nós temos isso lá em Isaías capítulo 6. No dia do Senhor, Isaías foi levado à presença de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 10, 9 e 10, João, o apóstolo, também foi levado no dia do Senhor à presença de Deus. Se Deus tem alguma coisa para nos dizer, Ele nos diz no seu santo dia. E o instrumento que Ele usa para isso não é padre, não é papa, não é pastor e nem é bispo. É a sua palavra. O instrumento que Deus usa para falar ao seu povo é a sua palavra. Então perca tudo da sua vida, mas não perca o privilégio que você tem em adorar ao Senhor no seu santo dia. Que Deus abençoe o seu povo, Deus abençoe a sua igreja. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos agora nos dirigir ao Senhor com uma oração de gratidão e recebemos a bênção divina. Em seguida, irmãos, cantarmos juntos o cântico de número 299 do nosso inário. Oremos aí, portanto, tanto ao Senhor. Soberano Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Bendizemos o nome do Senhor. E é em tua alegria que se encontra, portanto, a alegria e o regozijo de nossa alma. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma semana com compromisso com o teu Evangelho. Nos traze-nos durante a semana para que possamos orar a ti, estudarmos a tua palavra, mas renova em nós a expectativa e a alegria para mais um dia do Senhor, para que em mais um dia do Senhor nós possamos nos reunir como irmãos e adorarmos a ti verdadeiramente. Ó Pai Santo e amado, constrange-nos perante os nossos pecados. Humilha-nos, ó Deus, para que, cabisbaixos, nós possamos buscar no Senhor regozijo. Ó Pai Santo e amado, alegra o teu povo, salva aqueles que hão de herdar a tua salvação, confirma para os teus santos os desígnios teus. Nós oramos agradecidos, Senhor, pelo nome santo e maravilhoso de Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina sempre. Amém.